Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos comentar hoje sobre fundos de investimento. Será se vale a pena alocar recursos nessa modalidade de aplicação? Para você que é novo no canal, peço que se inscreva, curta e compartilhe os vídeos com quem você acha que vai ser interessante. Também seria legal se você ativar as notificações, assim você fica sabendo todas as vezes que eu postar vídeos novos. Quando nós falamos de fundos de investimentos, nós temos basicamente 4 subtipos. Nós temos os fundos de renda fixa, que são basicamente fundos que compram títulos de renda fixa, por exemplo, títulos do Tesouro Nacional, títulos públicos. Compram CDBs de bancos, compram debêntures, que são títulos de dívida de empresas. Nós temos os fundos de ações, como o próprio nome sugere, compram majoritariamente ações. Nós temos os fundos cambiais, também como o nome sugere, basicamente vai ter a maior parte dos seus recursos comprados em uma determinada moeda, por exemplo, o dólar. E nós temos os fundos multimercados, também com nome bastante intuitivo, ele consegue operar em diversos mercados diferentes. Ele pode comprar câmbio, pode comprar ações, pode comprar títulos públicos também. A princípio, a ideia por trás dos fundos de investimento soa muito interessante. Afinal, você destinaria uma parte do seu dinheiro a um determinado grupo de gestores que iria operar a sua grana sem que você precisasse se preocupar com isso. Bom, como esse é um canal de investimentos e eu retrato muito a minha experiência pessoal com as aplicações financeiras, eu preciso dizer para vocês que a maioria dos fundos de investimento disponíveis no mercado são uma furada. Isso porque nós temos, em geral, 3 itens que acabam corroborando para destruir a viabilidade de um fundo de investimento. O primeiro item, pessoal, que pode destruir a viabilidade, a vantagem de um fundo de investimento é o tal do come-cotas. O come-cotas, pessoal, nada mais é que uma cobrança antecipada de imposto sobre os rendimentos de um determinado fundo. Na prática, quando você paga imposto de maneira antecipada, o que você faz é reduzir o seu montante principal. E aquela bola de neve vantajosa dos juros compostos, de estar crescendo o tempo todo, vai ficando prejudicada. Seria muito melhor se você pagasse tudo o que tem que pagar de imposto lá no final, 5, 10, 20 anos de investimento. A cobrança do come-cotas acontece 2 vezes no ano, no mês de maio e no mês de novembro. Tem uma simulação feita no site Clube dos Poupadores que eu desejo mostrar a vocês para ilustrar bastante essa ideia. Bom, eu pensei em fazer uma própria simulação, mas depois que eu vi que o site Clube dos Poupadores tinha uma simulação bem legal, bem ilustrativa, não precisa eu elaborar uma diferente. Bom, ele fez uma simulação de 100 mil reais, mas o importante é entender o conceito, tá, pessoal? Pode ser, isso vale para valores muito inferiores a isso. Para um investimento de 10% ao ano, num fundo de investimento, que tem a taxa de recolhimento lá de 15% de imposto de renda a cada semestre, por conta do come-cotas, e um outro investimento que aí você pode definir, por exemplo, como sendo um título público, rendendo a mesma coisa, digamos, de 10% ao ano. Esse valor é ilustrativo, é só para poder comparar as duas modalidades. Só que a diferença é que no caso do título público você não fica pagando antecipadamente o imposto. Você paga só lá no final, quando você vende o título, tá bom? Ou então no vencimento dele, que é quando ele é vendido de qualquer forma. Certo. E o que acontece é que você percebe um descolamento, mesmo tendo a mesma rentabilidade, um descolamento entre o valor acumulado dos dois tipos. Essa linha laranja é aquele investimento que não tem incidência de come-cotas, que você pode entender como um título público, por exemplo. Essa queda aqui no final diz respeito ao pagamento do imposto de renda. Então você faz o pagamento do imposto de uma bolada, de uma vez só, sem ficar pagando um pouquinho a cada semestre. Apesar de ser uma queda muito grande lá no final, ele ainda fica bem razoavelmente acima do que seria o investimento via fundo de investimento. Você percebe que a curva ela tem pequenas quedinhas aqui, Essas quedinhas é a incidência do come-cotas, que vai diminuindo o valor principal. E isso no longo prazo, pessoal, em 10 anos, por exemplo, faz uma diferença muito grande. E se a gente estender esse prazo para 20, 30, 40, 50 anos, aí que a diferença fica realmente gigantesca. Ele deu aqui que o saldo do fundo seria 225 mil, do fundo de investimento, e o do outro investimento, que você pode entender como título público, seria de 235, já com o imposto descontado
nas duas situações. Então você vê que é uma diferença de mais de R$10.000 partindo do início de 100 mil. E essa diferença vai ficando maior quanto maior tempo você passa aplicado. Essa forma de cobrança antecipada do Come Cotas só não acontece com fundos de ações, o que garante já alguma vantagem para essa modalidade de fundo. Mas ainda assim, precisa lembrar que tem outros dois custos que eu vou mostrar agora. Um outro custo, pessoal, é a taxa de administração. Essa taxa é simplesmente a taxa que a gestora cobra para poder fazer o gerenciamento dos recursos. Essa taxa varia muito conforme cada fundo de investimento, mas em geral os melhores fundos disponíveis no mercado cobram uma média aí de 2% ao ano para fundos multimercado e fundos de ações, que têm maior volatilidade. Os fundos de renda fixa, como possuem um grau de complexidade muito menor, em geral também tem uma taxa de administração menor, ou pelo menos é para ser menor. Existe uma outra taxa que se chama taxa de performance. Essa taxa ela incide em todo o rendimento que acontecer no fundo acima de um determinado indexador, PAD como definição. O fundo ele determina um certo referencial para a sua rentabilidade. Pode ser, por exemplo, o CDI, e a maioria dos fundos utilizam o CDI como essa referência. O CDI segue mais ou menos o valor da Selic. Em geral, essa taxa ela cobra 20% acima do que exceder esse indexador. Então, acaba sendo uma cobrança variável. Se o fundo tiver um mau desempenho, perder do CDI, por exemplo, não existe a cobrança dessa taxa. Mas se porventura ele tiver um desempenho muito superior, vai ter um papel bastante representativo, essa taxinha extra. O bom, se é que nós podemos chamar assim, é que a taxa de performance e a taxa de administração já vem descontada na lâmina do fundo. Então toda vez que uma pessoa vai apresentar um fundo para você, vai aparecer o desempenho dele nos últimos 12 meses, 24 meses, já vem descontando essas duas taxas. Mas não é que elas não estão sendo pagas, né? Na verdade, ela já está mostrando para você o valor que rendeu, tirando a taxa de administração e de performance. O Come Cotas não. O Come Cotas ele já vem ali sendo cobrado a cada semestre e precisa ser considerado por você. Isso não vai lá estar descrito a rentabilidade líquida, considerando na lâmina do fundo. Esses três custos que eu mostrei para vocês, na minha visão, destroem uma viabilidade razoável dos fundos de investimento a longo prazo. Não estou dizendo aqui que nós não temos gestores competentes, pelo contrário, nós temos excelentes gestores. Você tem um fundo verde do Luiz Stuberger que conseguiu bater um recorde histórico de rentabilidade nos fundos de investimento no Brasil, mas ele é exceção da exceção da exceção, pessoal. Então, toda vez que você vai buscar acertar o que é o muito específico, né, o que é exceção do mercado, você acaba tendo um risco muito alto de errar. Já se você optar por escolher os seus ativos, fazer suas compras mensais, trimestrais, semestrais, você tende no longo prazo a ter retornos muito superiores, porque vai evitar ficar pagando uma taxinha ou outra, apesar de estar com um gestor razoável. Lembre-se, no longo prazo o juros composto é fundamental. Então tudo que vai atrapalhar esses juros compostos, né, que seria o juros sobre juros, a rentabilidade crescendo ali ao longo dos anos, atrapalha o seu enriquecimento, tá bom? Então, se você considerar Come Cotas, taxa de administração e taxa de performance, isso em um ano pode não fazer diferença, mas em 20, 30 faz uma grande, absurda diferença no seu acúmulo patrimonial lá na frente. Pois é, pessoal, então o conteúdo acho que ficou bem denso dessa vez, tentei ser o mais enxuto, o mais direto que eu pude. Qualquer dúvida vocês podem botar nos comentários, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, dê aquele joinha aí embaixo, eu aguardo vocês até os próximos